Paz do Senhor, irmãos. Página 39, nós estamos falando sobre o crescimento espiritual. Falamos sobre a fórmula do crescimento espiritual, né? Primeira coisa que a gente viu, o segredo para o crescimento está no Pai, isto é, na nossa origem, tá? Vimos isso no texto de Gênesis como exemplo, né? Uma figura, né? de Abraão, o pai da fé. Então é o seguinte, que a partir do momento que nós temos essa referência, nós somos filhos de Deus, nascemos de novo, é natural o crescimento, né? O desenvolvimento na fé. Por isso o novo nascimento, uma das evidências da regeneração é justamente esse crescimento, essa maturidade na experiência com Deus. Bom, nós vamos ver aqui, um segundo ponto, é que a oração nos leva a ter experiência espiritual com o Pai, tá? Ele vai enfatizar aqui a questão da oração, e nós vamos partir desse princípio aqui. A sociedade judaica do tempo de Jesus era extremamente religiosa e legalista. Os doutores da lei criaram uma teologia que distanciava as pessoas de Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, transmitindo a ideia de um Deus que permanecia nos céus, com sua glória e santidade, e os homens estavam perecendo aqui na terra em suas misérias e pecados. Um Deus totalmente distante e inacessível aos homens, tá? Então, a ideia a teológica, o que era passado, era justamente um Deus muito distante, tá? Um Deus que, na sua santidade, Ele não tolerava, não permitia qualquer tipo de erro, de falha, né? Ele trazia imediata punição, ok? Então, estou jogando para os irmãos para a gente ir pensando, tá? Porque a oração é um dos elementos, um dos meios pelos quais nós adquirimos vivenciamos as experiências com Deus, mas também nós podemos ter experiências negativas na oração a partir da visão que nós temos a respeito de Deus e da própria oração em si, porque às vezes estamos orando, né? E a nossa oração, ela está, digamos assim, contaminada com algum tipo de religiosidade ou legalismo, que isto é, uma visão distorcida a respeito da pessoa de Deus, tá? Um Deus distante, um Deus que requer de nós algum tipo de postura ou de comportamento inalcançável, inatingível, e aí nós vamos para a presença de Deus em oração com um sentimento de culpa, tá? Com medo. Se eu errar, Ele vai me punir, Ele vai me jogar no inferno, ou então Ele vai fechar alguma porta. Então essa era a visão judaica, tá? Havia muito medo, diferente de temor, de reverência, tá? Não havia júbilo, não havia alegria, não havia prazer e satisfação. Isso em alguns meios, em alguns níveis de teologia, era quase que uma abominação diante de Deus, tá? Tinha todo um ritual e uma liturgia estabelecida para se aproximar de Deus em oração. Aí vem Jesus falar sobre oração. A gente lê o texto sagrado, por exemplo, os evangelhos acerca da vida e do ensinamento de Jesus sobre oração. Para nós é tranquilo, mas para o judeu ortodoxo aquilo era um escândalo, beirava a blasfêmia. A vida de oração de Jesus, primeiro que Jesus, ele raramente, pelo menos no registro do seu ministério, ele raramente orava na sinagoga. Ele ia para o jardim do Getsemane, ou ele ia para o monte orar. Chamava Deus de Pai. Então era uma radicalidade. Como eu disse, beirava a blasfêmia para alguns ortodoxos do judaísmo. Mas é a visão única e correta. Lembre-se que a oração, ela está estabelecida em em todo segmento religioso.
Então não somos só nós que oramos. O budista ora, o satanista ora, e por aí vai. Onde há religião, existe oração. E aí nós temos que atentar para o que a Bíblia fala acerca da oração. E a partir daí entender que é um dos meios da graça, primeiro para a intimidade com Deus. Segundo, a partir dessa intimidade, experiências que Deus já tem para cada um de nós. Para que haja crescimento, para que haja maturidade. Não é orar só por orar, não é orar apenas por dever ou disciplina. Não, a oração não é um fim em si mesma. Quer dizer, eu já orei, hoje eu bati meu cartão, acabou, não. O propósito é a comunhão, o propósito é conhecer e ser conhecido por Deus num relacionamento pessoal. Então, é necessário analisar a nossa vida de oração, se a partir daí está havendo transformação, mudança, pela ação do Espírito de Deus. Jesus, logo no início do seu ministério, pregou um sermão no Monte das Oliveiras, confrontando a maneira como os judeus observavam as Escrituras em relação a Deus. Então vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, e nós já vamos ver ali algumas coisas que Jesus, alguns pontos que Jesus já começa a trazer, e confrontando a prática, a vida de oração da época, e trazendo os princípios que realmente são válidos diante de Deus. Então eu peço a sua atenção. Mateus capítulo 6, eu vou ler, porque eu vou ler do verso 5 até o verso 15, e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, ok? Então Mateus capítulo 6, a partir do 5, diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então aqui nós já temos uma base de ensino, de instrução acerca da oração que nos coloca, que nos introduz num nível de relacionamento pessoal com Deus, o Pai, por meio de Jesus Cristo. Amém? Esse é o modelo, esse é o princípio, esse é o ensinamento. Repito, todo segmento religioso tem oração, mas a oração que nos introduz à comunhão com Deus, ela está fundamentada nos princípios ensinados na palavra, principalmente por Jesus. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que ele faz aqui, ele fala que existem dois grupos distintos que oram, diferente do Filho de Deus, ok? Dois grupos distintos. Esses dois grupos aí, eles vão, digamos assim, eles abrangem todas as pessoas que estão fora do seu relacionamento com Deus. Isso aqui tem que ficar muito claro, embora seja para alguns radical, mas essa é a realidade. Primeiro grupo é o grupo religioso, é o grupo que acha que está certo,
É o grupo que se dirige ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas que não tem comunhão com Deus. Ok? Então ele diz assim, ó: e quando orarem, não sejam como os hipócritas. Essa expressão é muito forte. Chamar alguém de hipócritas, não, você tem duas personalidades, você tem falha de caráter, você apresenta uma coisa que não é. Então você é mentiroso na sua essência, no seu caráter. Por que hipócrita? Gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos, para serem vistos. Aqui é o propósito da oração dos hipócritas. Qual que era o propósito deles? Serem vistos pelos homens, como pessoas de oração, como pessoas espirituais, como pessoas altamente espirituais que têm comunhão com Deus. Esse era o propósito. Então aqui há uma religiosidade, e entenda que esse é um dos pecados muito sério, porque assim, lógico que todo pecado é sério, mas no sentido de um pecado que ele realmente, ele imediatamente suscita a ira divina. Por quê? Porque eles estão usando de princípios e distorcendo os mesmos para se autopromover em nome de Deus. Eles são religiosos, e eles se veem superior aos outros. Olha só, eles oravam nas sinagogas e nos cantos das praças com o propósito de serem vistos pelos outros como pessoas de oração. A motivação deles para orar, que partiam de um coração totalmente orgulhoso, soberbo, era ser visto pelos homens. Olha o que Jesus diz: em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa para aqueles que querem serem vistos pelos homens? Qual que é a recompensa? Ser visto pelos homens. Essa é a recompensa. Essa é a resposta de oração deles. Essa é a resposta que eles têm. Vocês querem ser vistos pelos homens? Então tá. É isso que vocês vão ter. Nada mais do que isso. Você está pegando a ideia aí ou não? Olha que isso aqui é... Outra coisa, ele vai dizer assim: em verdade lhe digo, já receberam a sua recompensa, ok? Esse é o grupo religioso. Agora ele vai falar do outro grupo, os pagãos, os idólatras. Eles também oram. Eles se dirigem aos seus deuses através de orações. Verso 7: e orando, não usem vãs repetições como os gentios. Não usem de vãs repetições. Perceba aqui a leitura correta do texto. Jesus está dizendo, não usem de vãs repetições. Jesus não está dizendo assim, não usem de repetições. Até porque se ele declarasse isso, não usem de repetições, como que a gente vai perseverar? Como que a gente vai, como mais adiante em Mateus 7, ele vai dizer assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não há como perseverar em oração sem repetir. Você concorda ou não? Então a condenação de Jesus aqui não é a repetição. A condenação de Jesus aqui é o seguinte, é a repetição vã. A palavra vã aqui é vazia. Destituída, preste atenção, destituída de raciocínio. O que Jesus está fazendo? Esses gentios aqui, eles memorizavam orações, e eles repetiam essas orações, sem refletir, sem, na verdade, usar a mente, sem usar a espontaneidade. Eles memorizavam orações e citavam essas orações aos seus deuses. Então Jesus está advertindo aqui que essa oração, ela não é ouvida por Deus, ela não é respondida por Deus, porque ela não parte dessa capacidade de pensamento, de raciocínio. Eu sei o que eu estou falando, para quem eu estou falando, o que eu estou falando, por que eu estou falando. Preste atenção, irmãos, a comunhão com Deus, ela não neutraliza, anula a nossa capacidade de raciocínio, de pensamento, de razão. Não há conflito
Não há conflito no relacionamento com Deus de razão e espiritualidade, irmãos. Esse conflito só existe nas falsas religiões. Você está entendendo ou não? Então, assim, para nós aqui, orar de forma espiritual também é orar com a mente. É saber o que eu estou dizendo, pensar no que eu vou falar, ter propósito, objetivo, entendeu? Não é repetir orações por repetir. Olha, eu gostei dessa oração aqui, eu vou. Vãs repetições. Outra coisa, por que eles usavam de vãs repetições? Verso 7 diz assim, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos, porque eles insistiam com as divindades, e a resposta vinha pela insistência daquele mantra, daquela repetição sem consciência. Por isso que eles entravam em êxtase. Eles tinham que perder a consciência para ter experiências profundas. Estou desenhando para você aqui, tá? Porque isso não pode acontecer no nosso meio. O que acontece? Às vezes, alguns de nós vêm desse meio pagão aí, né? Já teve experiências com as divindades lá, as falsas divindades. E aí nós vamos para a igreja e vamos ter um relacionamento com Deus sob a direção do Espírito e achamos que é a mesma coisa, só muda de nome, né? Outrora eu orava sobre a influência, né, dos guias lá, agora é o Espírito Santo. Não é, irmãos, não é, mas não é mesmo, não é mesmo, Sim, a Sabrina está perguntando se compara com o princípio, que a palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Exatamente, por isso que nós precisamos do Espírito de Deus, e por isso que nós precisamos atentar para os princípios que estão na palavra de Deus. Não é a experiência que eu tive lá, no outro segmento, que eu vou trazer para cá, e simplesmente eu vou trocar. Antes eu orava para aqueles deuses lá, agora eu oro a Deus. Então é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, irmãos. Não é a mesma coisa. Nós não mudamos Deus através da oração. Deus da Bíblia não se dobra ao nosso clamor. Quando a Bíblia fala de perseverança, que nós temos que perseverar, que nós temos que insistir, bater, buscar, entendeu? Pedir, ele não está falando assim, não está dizendo que nós temos que, ao insistir, nós vamos convencer Deus a nos conceder o que nós estamos pedindo, irmãos. Esse não é um ensinamento bíblico. Ao insistir, o princípio da insistência é justamente para que nós sejamos introduzidos dentro daquilo que Deus já estabeleceu. A nossa oração não muda Deus. Deus, através da nossa oração, vai mudar situações, circunstâncias e pessoas através da ação do seu Espírito, a partir da sua soberania. Então Deus, o Deus da Bíblia, ele não se torna, através do nosso clamor, da nossa oração, da nossa insistência, o nosso servo, o nosso escravo. Esse é um pensamento pagão. Uma vida de oração bíblica faz-nos entender, dentre outras coisas, que Ele é o Senhor, e que nós somos servos, que Ele é Pai, nós somos filhos. Você está entendendo o nível? Então somos nós que nos submetemos, somos nós que nos rendemos. Não é Ele que se rende, não é Ele que muda de ideia, porque eu estou insistindo aqui, estou batendo, então Ele vai fazer. Não. Você está me olhando assim? A oração e a insistência, justamente, dentre outros propósitos, a perseverança, irmãos, serve como instrumento para nós sabermos qual que é a vontade de Deus
diante daquilo que nós estamos pedindo a Deus. Tá? Por exemplo, você vai orar, está orando por alguém, por uma pessoa cristã, tá? Que existe diferença também, tá? De propósito, de plano da parte de Deus. Tá? Um irmão está enfermo, tá? Está doente. É correto orar por cura? É. Mas não é correto insistir, a não ser a insistência tem o propósito de Deus revelar qual o propósito em relação àquela enfermidade. Porque às vezes Deus está tratando com aquele irmão. Podemos estar pedindo algo que não seja. Então, a perseverança aí, na verdade, ela vai servir como um meio de nós buscarmos qual é a vontade de Deus. Eu sei que você já ouviu, provavelmente alguns já leram em alguns livros aqui de fé, de confiança, por alguns autores, de que esse tipo de oração, Senhor, seja feita a tua vontade, é falta de fé. Não, irmão, não é falta de fé, é fé genuína, é no que diz a palavra. O próprio Jesus orou isso. Entendeu? Exatamente. Senhor, se for da tua vontade. Porque às vezes a vontade de Deus é outra. A oração, ela vai nos ensinar, por meio da oração nós vamos aprender a lidar naquilo que é possível, debaixo da graça de Deus, com os atributos divinos. Por exemplo, Deus é soberano, irmãos. Ok? Ele é soberano. Eu já te passo aí. Perdão, ele é soberano. O que isso significa? Ele não pede nada para ninguém. Ele não consulta ninguém. Ele faz o que é da vontade dele. Então, para que orar? A oração vai nos introduzir nessa vontade de Deus. Vai nos conscientizar a nossa dependência dele, exatamente. Ok? Lá no fundo, lá, irmão. Ok. Exatamente. Sim. Exatamente. Então, a gente precisa desenvolver isso em oração, irmãos. O texto dizia, orando não useis de vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Tá? Aí, ele vai trazer os princípios aqui. Bom, qual é a oração? Essa é a parte negativa. Qual que é a parte positiva? Verso 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu... Esse é o princípio básico, fundamental da oração. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, mas entenda que nós temos um relacionamento com Deus único. Os querubins, serafins, anjos, eles não têm esse nível de relacionamento com o Pai, com Deus. Deus é o Senhor, ok? Mas para nós Ele é o nosso Pai. Há um outro nível de relacionamento. E esse nível de relacionamento foi dado por meio de Jesus Cristo. Então, se chegue diante de Deus em oração, com esse entendimento, leve isso em consideração. Aqui está a profundidade de uma vida de oração. Eu vou falar com o meu Pai. Eu pequei, eu errei, eu transgredi, eu vou falar com o meu Pai. Eu tenho uma necessidade, eu vou falar com o meu Pai. Seja qual for a situação, qual for a oração, o ponto de partida é esse entendimento, essa compreensão. Deus é o teu Pai, você é filho, você é filha. Isso é fundamental. Você pode se dirigir a Deus em oração, dizendo que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, soberano, e aliás, cabe aqui, né, a orientação, estude os atributos de Deus, para que você possa louvar e adorar a Deus a partir daquilo que Ele é, né? Isso vai dar, digamos assim, vai dar conteúdo à sua oração, ok? Mas não perca esse princípio fundamental. Você está se dirigindo ao seu Pai. Aí ele diz assim, ó, ore a seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que você vê em secreto, Ele lhe dará recompensa. Perceba aqui que ele repete
Aqui a expressão secreto. A expressão ali quer dizer o seguinte, ó. Este é um momento único e particular, singular. É você e o seu Pai. Jesus está dando ênfase aqui, em que você pode se dirigir ao Pai em qualquer hora, em qualquer lugar. Isso é válido, legítimo e verdadeiro. Nós devemos ter essa prática, ok? Mas existe um momento específico que você tem que se retirar para estar com Ele. Senão você não vai avançar na sua maturidade cristã. Escute o que eu estou lhe dizendo. Se faz necessário se retirar, se faz necessário entrar no quarto, lembrando que a palavra quarto aqui não é quarto de dormir, a expressão no original grego, era o quarto, na verdade era uma peça que ficava em cima, na parte de cima, tinham 2 andares na parte de cima, e que ficava ali os mantimentos, aquela coisa toda, então raramente alguém entrava ali ao longo do dia. Então a ideia é o seguinte, é um lugar onde você não vai sofrer a distração, você vai estar voltado totalmente para a pessoa de Deus. Nós já falamos aqui, o que Jesus está ensinando é o seguinte, você tem que ter um lugar na sua casa, em que é um lugar somente seu e do Pai. Chama para orar. Sim. 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 Ele vai nos chamar para orar, mas quem tem que orar somos nós. Por isso que nós lutamos com o sono, com o cansaço, entendeu? O fato dele nos chamar não significa que nós vamos levantar o olímpico para orar, não. Porque nós não somos só espírito, ele nos chama no nosso espírito, não é? Nós temos a alma, nós temos o corpo, então vai sentir sono, não vai querer, então é a luta. Agora, olha só, uma outra coisa com relação ao secreto aqui, ele está dizendo o seguinte, que Deus está ali. Mas pastor, Deus está em todo lugar, irmãos, ele não está falando da presença declarada de Deus. Deus declarou que está em todos os lugares, ele está mesmo. Ele está falando ali da presença manifesta de Deus. Então preste atenção. Os religiosos e os pagãos, eles se habituam, se acostumam com o sagrado, entre aspas. Então eles vão para os seus rituais. O que Jesus está chamando a nossa atenção é o seguinte: quando você entra no seu quarto, teu pai que está em secreto te vê, ele está dizendo assim, ele está ali para você perceber, sentir, ele está ali para se manifestar. Então você tem que ir com essa expectativa de orar com Deus, não só orar para Deus, ok? Orar com Deus. O que é orar com Deus? Lembra que Jacó lutou com Deus? Ele não lutou contra Deus, ele lutou com Deus. Ele entrou em luta corporal com Deus, literalmente, mas ele estava agarrado em Deus. Essa é a ideia. Não vai para a oração simplesmente porque você tem que orar, porque se eu não orar eu vou cair em tentação, se eu não orar Deus... Não, vai para se encontrar com Ele, vá para sentir, perceber, ok? Ele está lá.
Isso é fundamental. A irmã está colocando aqui, a Ariane, dizendo que a oração também engloba a contemplação. A contemplação é justamente essa característica, ou essa capacidade de estar em silêncio e perceber o ambiente. A irmã Marta chegou aqui hoje, ela compartilhou conosco, e ela percebeu, sentiu a presença do Espírito Santo. É disso que Jesus está falando, irmãos. O propósito do ensino da instrução hoje aqui é te lembrar que a próxima vez que você for para o seu lugar de oração, você vai sentir a presença dele, porque ele está lá. Então, de repente, você pode começar o seu momento de oração com Deus, louvando, adorando, agradecendo pela presença dele. Começa a contemplar, fica em silêncio, de repente vem um cântico, você entoa um cântico para ele. Porque o propósito é a comunhão, é a contemplação, como diz o salmista, né? Contemplar a tua presença, a tua beleza. Porque se nós não tivermos essa expectativa, nós vamos orar. Mas não vai passar disso, irmãos. Não vai passar disso. Deus quer que você sinta Ele. Que você perceba Ele. Você já sentiu a presença de Deus? Já? Então vá para a oração com essa expectativa, porque Ele está lá. Mas existe uma outra questão aqui também não menos importante, irmãos. Olha o que Jesus diz aqui. Olha só, finalzinho do verso 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Aí nós precisamos saber qual que é a recompensa. Porque a recompensa para o presbítero Carlos é uma, para mim é outra. Por que eu digo isso? Olha o que Jesus fala. Jesus diz o seguinte, verso 8: não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Ele sabe. Só que é o seguinte, uma coisa é Deus saber, e Ele sabe mesmo. Outra coisa é eu pedir para Ele o que Ele já sabe, porque o princípio é pedir. Se eu não pedir, eu não vou saber se Ele vai querer me dar ou não. A única maneira de eu saber se Ele vai me dar ou não é pedindo. Então eu tenho que pedir. Não, a fé, só o fato de você pedir já sinaliza aí fé. Entendeu? Aí um dos meios de desenvolver a fé é por meio da oração. Tá? Que aí você ouve, por exemplo, essa instrução aqui, Ele vai te recompensar. Você crê nisso? Você crê que Deus te recompensa? Uma vez eu falei isso e alguém disse assim, pastor, mas eu não vou para a oração para Deus me recompensar. Você vai para a oração por quê? Eu vou para adorar por aquilo que Ele é, só por isso. Você está mentindo. Você quer ser mais que os outros? É lógico que nós temos que buscar Deus por aquilo que Ele é, mas também temos que pedir e apresentar as nossas necessidades, porque Ele mesmo prometeu. Quer ver uma coisa? Alguém abra aí em Hebreus capítulo 11, verso 6, se não me foge a memória. Preste bem atenção nesse texto. Hebreus capítulo 11, verso 6. Muito bem, vamos analisar esse pequeno versículo aí de Hebreus capítulo 11, verso 6. É conhecido ou não é? É, né? Primeira coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é para agradar a Deus. Amém? Isso, é isso aí. Agora, como é que eu agrado a Deus? Exercendo a minha fé. Em primeiro lugar,
O texto diz assim, ó: porquanto é necessário. Sabe que a palavra é necessário aqui, né? Que ela que convém, é correto, é próprio, tá? É da natureza. Então é o seguinte, ó: é correto, é próprio da natureza de Deus, que eu me chegue a Deus crendo que Ele o que, em primeiro lugar? Que Ele existe, tá? Ele existe. A ideia de existir no grego aqui é ser. Ele é. Deus é. Deus é o teu refúgio. Deus é a tua fortaleza. Deus é a tua salvação. Deus é a tua luz. Deus é o teu Senhor. Deus é o teu Salvador. Deus é o teu escudo. Deus é a tua rocha. Deus é socorro bem presente. Ele é. Não é que Ele exista, porque no sentido de existir, Ele teria que ter uma origem fora dele. Ele é, a origem nele mesmo, o grande eu sou. Então entenda, vá para a oração com esse entendimento, com essa compreensão. Ele é. Ele é invisível, mas real. Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é magnífico, Ele é excelso, Ele é soberano, Ele é supremo, Ele é único, Ele é verdadeiro, Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom, Ele é misericordioso, assaz, largamente benigno, Ele é bondoso, Ele é amor, Ele é misericordioso, Ele é santo, Ele é imutável. Mas não somente o que Ele é. O texto diz que a fé para agradar a Deus é se chegar a Ele, dizendo o seguinte: que se aproxima de Deus, crê que Ele existe, que Ele se faz, Ele se apresenta galardoador. Essa palavra no original significa alguém que paga salário, alguém que recompensa. Sabe por quê? Porque a oração é um trabalho, é um exercício, é uma expressão de luta. Isso, a mesma palavra que paga. Paulo está colocando a palavra lá de Mateus 6,6. É a mesma coisa, é recompensa. Isso significa que nós temos que ir sim diante de Deus em oração, na expectativa de sermos recompensados. É com base na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade? Sim, mas temos que ir para sermos recompensados também. Sim, exato. Na verdade, essa é a recompensa. Tu te está colocando aqui que uma das recompensas é a manifestação da presença de Deus. Essa é a recompensa. Mas a recompensa dele pode ser consolo, conforto, fortalecimento, cura, libertação, conselho, instrução, ensino, direção, proteção, cuidado, provisão, renovo, restauração, restituição. Na verdade, a recompensa dele ela é proporcional à sua necessidade, que ele sabe. Já está diante dele. Mas por que ele pede que a gente vá com essa confiança? Porque é o exercício da confiança nele. Deus é honrado quando depositamos a nossa confiança nele. Ele é glorificado quando nos recompensa. É uma entrega, ok? Exato. Então nós nos aproximamos diante de Deus a partir daquilo que Ele é e de que nós somos em Cristo, irmãos. É a identidade, o que repetidamente nós temos ouvido aqui: Pai e Filho. Isso é simples,
mas a profundidade está justamente nessa simplicidade. Nós não podemos perder isso, muito pelo contrário, nós temos que cultivar isso. Ao perder, irmãos, essa simplicidade, nós deixamos de usufruir de benefícios que emanam da presença de Deus. Porque Jesus cita os dois grupos aqui que oravam. E olha que o judeu orava, mano, e ora, entendeu? Aí você vê os caras lá, os muçulmanos, 5 vezes por dia, onde quer que ele esteja, dobra o joelho e vai orar, entendeu? Mas não é disso que Jesus está falando. É do prazer da presença do Pai, desse entendimento, dessa compreensão de se chegar a Ele, de que Ele está presente, de que Ele vai se manifestar, que Ele vai tocar, de que você será recompensado. Esses princípios todos aqui, irmãos, são fundamentos de uma vida de oração, que vai nos levar à maturidade, que vai nos levar ao crescimento espiritual. Amém? Seu coração está longe de mim. Isso. A Paulo está colocando aqui um contraponto aqui com o texto de Isaías, né? Isaías 29, 3. Esse povo se aproxima de mim com os seus lábios, mas não com o seu coração. E essa, na verdade, essa era a essência da religião. Eles se aproximavam de Deus, irmãos, com jejum, com oração, com rituais, com liturgia, mas não com o coração. Não era algo do íntimo, não era, sabe o que eu lembrei aqui? Eu acho que no livro Até que Nada Mais Importe, do Subirá, ele conta a experiência de um casal, né, que chegou para o aconselhamento, e aí ele deu a palavra para o casal para ver qual era a situação, e o esposo disse assim: pastor, nós estamos aqui, dentre outras coisas, é porque a minha esposa, ela reclamou, a gente briga, é motivo das nossas brigas, de que ela quer que eu vá no mercado com ela, e eu não gosto de ir no mercado, mas eu fui no mercado, e agora ela está mais furiosa ainda porque eu fui. Antes ela estava furiosa porque eu não ia, agora ela está mais furiosa ainda porque eu fui. Aí o pastor disse: irmã, eu não entendi, a irmã pode me explicar? A irmã estava furiosa porque ele não ia, agora ele vai, a irmã ficou mais furiosa ainda. Eu não entendi. A irmã quer ou não quer que ele vá? Ele disse: pastor, eu vou lhe explicar. Eu ficava furiosa quando ele ia no mercado comigo, porque ele ia reclamando, ele ia murmurando, olhando no relógio. Já terminou? Né? Tipo Juliângela, assim. Vamos lá, vai, falta muito aí. Pelo amor de Deus, meu Senhor, você traz uma lista aqui do tamanho da Torá para o mercado, meu Pai do céu. E agora ele foi. E eu fiquei mais furiosa ainda porque ele não está indo querendo ir por causa minha. Ele simplesmente quer ir para que eu não brigue com ele. Eu quero que ele vá querendo ir, e não por dever de consciência ou por obrigação. Aí Subirá pega esse princípio e diz assim: muitas vezes nós buscamos a Deus não querendo buscar. Nós oramos não querendo orar. Nós lemos a Bíblia não querendo ler a Bíblia. Nós cultuamos não querendo cultuar. Nós adoramos não querendo. Nós estamos ali, sabemos que é o certo, que é o correto, então eu vou fazer o que é certo, eu vou fazer o que é correto, ou em outras palavras, eu vou fazer o que me é exigido, o que me é pedido, mas eu não quero fazer. Nós não estamos com o coração ali. E Deus abomina isso, irmãos. Porque ninguém vai entrar no céu não querendo estar lá. Não. Sim.
Paulo está colocando que às vezes é a nossa luta contra a carne. Então, em alguns momentos realmente nós não queremos e às vezes a gente até quer, mas tem aquela luta, né? E aí nós precisamos discernir isso. Tá? Eu já cheguei em alguns momentos diante de Deus, Deus, estou aqui, eu sei que eu tenho que orar, não quero orar, eu quero dormir, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu não quero estar aqui, então me ajuda, muda isso no meu coração. Estou lendo aqui, Senhor, a Bíblia, não estou entendendo nada. Não tenho vontade nenhuma de ler. Principalmente aqui, 1 Crônicas. É só nome, não entendo nada, meu Deus do céu. Para que isso aqui, meu Deus? Mas me ajuda, eu preciso ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Quer dizer, seja sincero com Deus. Seja verdadeiro, porque Ele está vendo. Essa é a questão, irmãos, da oração bíblica. Deus está vendo, Deus sabe, Deus conhece, você entende isso? Aí então ele vai dizer assim, por essa razão, verso 9, portanto orem assim. Aí ele dá um padrão aqui, tá? Ele dá uma base. Você pode memorizar essa oração e repetir? Pode, mas não é esse propósito, até você pode fazer, entendeu? Mas ele está aqui estabelecendo alguns princípios para o relacionamento com Deus. A primeira coisa ele diz assim, então vocês devem orar assim, Pai Nosso. Ele dá ênfase nessa questão aqui, porque esse é o ponto de partida, tá? O nome de Deus para nós, nascidos de novo, é Pai. Ele é Pai. Pai perfeito em graça e misericórdia, em amor, em justiça, em santidade, em bondade. Ele está indignado comigo, mas Ele é meu Pai. Eu vou me chegar diante dEle e Ele vai me receber. Por quê? Porque eu sou filho. Eu fiz o que Ele não queria, mas Ele vai me receber. Sim, por quê? Porque Ele é meu Pai e eu sou seu filho. Ele vai me disciplinar? Sim, mas Ele vai me receber. Não fuja do seu pai. Corra para o seu pai. Deus tem prazer nisso, irmãos. Ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Tá? Ao mesmo tempo que Ele é Pai, Ele está acima de nós. Isso requer reverência, temor. Ele é Deus. Ele é Senhor, Ele está acima de tudo. Ele habita no alto e sublime trono, não somos nós. Quem habita no trono é Deus, amém? Quem está no trono é Deus. Isso significa que Ele é o centro de todas as coisas. Quem é o centro? Deus, não somos nós, é Deus. Não vou falar um negócio aqui, porque senão não. Mas Ele é o centro, tá? Aí vai dizer assim, santificado seja o teu nome. Como é que nós vamos santificar um Deus que é santo, irmãos? Por isso que nós temos que ler e meditar e pensar, mas o que Jesus quer falar com santificado seja o teu nome? O nome aqui é a pessoa de Deus, é a própria pessoa, Ele é santo, amém? Então, como eu não vou tornar o nome de Deus mais santo, mas o nome de Deus está sobre a minha vida, eu me chamo pelo nome de Deus. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que eu devo viver uma vida de santidade, e essa vida de santidade não só vai impulsionar, mas como vai potencializar a minha vida de oração. Não é só orar, é pedindo ao Senhor que o meu procedimento seja santo, que o meu falar seja santo, que o meu pensar seja santo, que o meu agir e reagir revele a tua santidade que está em mim, que eu honre o teu nome que está sobre mim, que o meu estilo de vida glorifique o teu nome, honre a tua pessoa. É isso que ele está ensinando aqui. Então eu devo desejar e anelar honrar o nome de Deus através da minha vida, porque eu represento Deus juntamente com os meus irmãos. Por isso ele diz assim, Pai nosso que está, não é Pai meu, é Pai nosso que está no céu. Segunda coisa, eu tenho que correr, o nosso tempo já foi. Aí ele vai dizer assim, venha o teu reino, governo, autoridade. Primeiro ele está se referindo ao milênio,
Aqui venha mesmo, o reino de Deus sobre a terra, ok? Que não veio ainda de forma plena, mas vai vir, ok? Agora, esse governo, eu devo demonstrar que eu estou debaixo do governo de Deus. Minha vida é dele, pertence a ele. É ele que governa, é ele que dirige, é ele que conduz. Então eu devo viver para o seu inteiro agrado em obediência e submissão. Eu tenho um Senhor, e esse Senhor é Deus. Agora também vir é pedir assim: Senhor, que venha o teu reino. Por exemplo, você está orando a irmã Marta colocou aqui sobre orar e convidar os familiares, né? Senhor, que venha o teu reino sobre a minha família. E o reino de Deus, ele vem, ele se manifesta através de salvação, de redenção, de libertação, de cura. Entendeu? Porque se é para pedir que venha o reino de Deus, é porque um outro governo está estabelecido. Então esse governo precisa ser quebrado. O governo do pecado, o governo de Satanás. E para que esses governos sejam destruídos, o governo de Deus tem que se manifestar com autoridade. Que venha o teu reino sobre a minha casa, que venha o teu reino sobre a minha família. Às vezes o que está reinando é doença, é enfermidade. Às vezes o que está reinando é uma ação maligna. Às vezes o que está reinando é uma prática pecaminosa que se estabeleceu. Que venha o teu reino quebrando tudo isso, estabelecendo santidade, estabelecendo saúde espiritual, emocional e física. Está entendendo aí? Dá para dar uma viajada legal aqui, né? E o nosso tempo já foi. E eu vou levar 50 semanas nessa lição, né, irmã Angela? Para a irmã Angela ficar feliz, né? Que ela gosta muito. Vamos orar assim como você está. Faça a sua oração nesse momento, uma oração totalmente espontânea, com base no que você acabou de lembrar nos ensinos de Jesus. Após a oração, você que trouxe a sua oferta poderá colocar no gasofilácio, mas se dirija ao Pai de todo o teu coração. Pai, nesta noite nós te agradecemos pelo livre acesso à tua presença, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, e ajudados por Ti, ó Espírito Santo, uma vez que não sabemos orar como convém. E por isso, ó Pai, nos achegamos com plena certeza de fé e confiança. Tu és real. Tu existes, Senhor. Ó Deus eterno, e Tu és galardoador de cada um de nós. Por isso nós somos agradecidos. E a nossa oração também neste momento, Senhor, é que, ó Deus, cada vez mais o Teu Espírito nos livre da hipocrisia da religiosidade, Senhor. E, ó Deus, do vazio, Senhor, do paganismo. E nos introduza, Senhor, neste ambiente de intimidade, de comunhão, onde a Tua presença assiste, seja no quarto, seja na sala, seja onde for, seja no monte, seja no campo, Senhor, seja no templo. Meu Deus, todas as vezes que nós nos dirigimos a Ti em palavras e pensamentos, façamos, ó Deus, com o entendimento que Tu estás presente. Tu habitas no alto e sublime trono, mas também habitas em nós, e Tua presença é real. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar sempre, a sentir e perceber quão próximo Tu estás de nós, e que Tu tens prazer nos Teus filhos e filhas. Assim nós oramos agradecidos por esse tempo tão precioso. Te damos graças ao Espírito por nos conduzir, nos dirigir no ensino, na instrução, e fortalecer isso em nossa mente e nosso coração. Assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos agora para os nossos lares. Dá-nos uma continuidade de noite, ó Deus, debaixo da Tua graça, uma noite de descanso e continuar de semana, Senhor, dirigidos por Ti, como até aqui tem sido. É a nossa oração, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.